Que o Fortaleza já sabe quem é o seu adversário na Libertadores, isso ele já sabe. Agora, saber quem é ele de verdade, eu acho que é um grande desafio para os torcedores do Tricolor nesse finalzinho de ano, né? Bom, fevereiro já começa a Libertadores, a gente já sabe que começa a fase mata-mata, mas a gente precisa entender um pouco quem é o Deportivo Maldonado, né? Quem é essa equipe? A cidade a gente sabe que é de Maldonado, mas entender um pouco da geografia do clube, escudo, quem joga lá, destaque, treinador, enfim. Eu acho que esse vídeo é o vídeo certo para você que quer entender quem é esse adversário do Leão, tá? Vamos tentar trazer as informações aqui de um jeito mais dinâmico, de um jeito mais rápido, um videozinho aqui mais curto, mas o importante é para trazer essas informações e a gente saber quem é que a gente vai lidar. Então, para não perder tempo, para poder falar tudo sobre isso, eu vou chamar a vinheta para a gente começar mais esse vídeo do GT. E pois bem, né? Deportivo Maldonado. O escudo do Deportivo Maldonado é esse aqui. Muita gente ficou falando, pô, lembra o Sampaio Corrêa, lembra time A, time B. Cara, de fato, as cores são bem semelhantes, né? São bem semelhantes, mas a origem dos clubes, elas são um pouco diferentes. Vamos tentar explicar aqui um pouco da história desse rival do Fortaleza na Libertadores, né? Lembrando, o Maldonado, ele é um dos estreantes na Libertadores desse próximo ano, né? E ele consegue essa vaga na Libertadores depois de uma boa campanha que ele fez lá no Campeonato Uruguaio. Lembra muito o que o Fortaleza fez em 2021, né? Fortaleza conseguiu terminar o campeonato no G4 e foi para a Libertadores. O time do Deportivo Maldonado fez uma história semelhante. Ele foi em terceiro colocado, conseguiu se classificar para a fase para a fase preliminar, inclusive pedir perdão aqui de vez em quando, minha garganta aqui tá me pegando, mas ele conseguiu essa vaga na Libertadores e no Uruguai, como um dos quatro colocados da Libertadores, os dois primeiros vão para a fase de grupos, os dois, o terceiro e o quarto colocado, eles vão para a fase preliminar. Então, por um detalhe, o Deportivo Maldonado acabou não pegando essa vaga na fase de grupos, tá? Bom, ele é um pouco mais velho, um pouco mais novo que Fortaleza, ele é 10 anos mais novo que Fortaleza, foi fundado ali em 1928, né? Como você já sabe, ele manda os seus jogos lá no estádio Domingo Burguenho, lá em Maldonado, né? Que é a cidade vizinha ali de Punta del Este, um pouquinho perto também de Montevidéu, que é a capital do país, né? Inclusive, eu vou aproveitar e mostrar para vocês um pouco do estádio. A gente, na live do sorteio que fizemos lá aqui no GT, a gente mostrou um pouco, mas aqui para vocês terem uma noção da geografia do local, essa é a distância, tá? Essa é a distância que a gente tem aqui do nosso estado, aqui em Fortaleza, até o estádio Domingo Burguinho, que está marcado ali lá embaixo, ali no mapa. A gente vai dar aqui um pouco de zoom para poder entender que como é que é o estádio, a localização, né? Vocês veem que ele fica bem aqui na essa parte mais centralizada ao sul do Uruguai, perto de Punta del Este, como vocês podem ver, e aqui é a localização do estádio, tá? Algumas fotos para a gente poder ter uma ideia de como é um estádio um mais acanhado, mais convidativo, né? Tem esse clima que parece um pouco o PV, inclusive aqui é a área visitante, né, do torcedor que for visitar o Deportivo para poder assistir o jogo. Aqui um exemplo de torcida visitante com a torcida do Nacional, a torcida do Penharol quando foi assistir jogo lá. Então, basicamente, esse é o estádio, tá com capacidade para 17 mil pessoas oficialmente, mas ele comporta até 25, fazendo um esquema para receber mais torcedores, tá? Mais informações também que a gente pode dizer dele, assim, além de ser uma equipe que lembra muito, né? Até falei para vocês, lembra muito o que o Fortaleza fez em 2019 e eu comparo um pouco com o Fortaleza, tá? Eu acho que ele tem um pouco daquela vibe do Fortaleza do ano passado. E ele tá estreando na Libertadores, é um fato que faz toda a comunidade, né, que apoia o Dom Maldonado se empolgar com isso. E assim, eles são chamados de verde rojo, né, que é vermelho e verde, fazendo essa alusão às cores do time, e a maioria dos seus jogadores são realmente uruguaios, né, e eles têm o caso de mais sucesso, o artilheiro do time, o Enzo Borges, né, que fez uma boa última temporada. Inclusive, os destaques dos times, né, vale a pena a gente dizer, que é o Maxi Canteira, que jogou no Nacional, inclusive, do Uruguai,
também é um atacante que chama a atenção, e esse caso também do Enzo Borges, que fez 10 gols na última temporada, que foi o artilheiro do time, que eu acredito também que merece atenção. Se a gente for falar um pouco também, assim, de um detalhe mais histórico do time, eles são conhecidos também por revelar alguns jogadores, né? Esse é um time que meio que serve para vender, para negociar jogadores. Um exemplo disso é o Caleri, por exemplo, que está no São Paulo, jogou no Boca Juniors, jogou no West Ham da Inglaterra. Ele já foi formado pelo clube, mas não teve a, não teve a oportunidade de seguir por muito tempo lá, né? Vale lembrar também que o Maldonado, ele meio que desde 2009 atendia a algo que hoje em dia está virando uma mania, uma febre aqui no Brasil, que é o clube empresa, né? Em 2009 eles cederam a administração e desenvolvimento do futebol profissional a uma corporação, a uma empresa, e o tanto que o nome do Deportivo Maldonado é Deportivo Maldonado SAT, né? Que é a Sociedade Anônima de Desporto. Então, eles meio que entram nessa época de SAF, né? Se a gente puder adaptar um pouco para a realidade brasileira. Inclusive, ele foi o primeiro time a fazer isso no Uruguai, tá? Foi o primeiro time a fazer isso no Uruguai, o que chama muita atenção. O técnico deles, eu acho que é algo que a gente tem que falar, porque o Francisco Paladino era o treinador até então, né? Ele foi um dos responsáveis por esse ano histórico da equipe, porém ele não vai continuar. Ele vai sair do clube, já acertou com o Santiago Wanderers do Chile, e o Maldonado contratou o uruguaio Fabian Coito, que é um cara que já treinou até a seleção de Honduras, e eles esperam meio que atender as expectativas nessa temporada. Então, se a gente for meio que trazer um resumo, né, uma visão geral do, do Maldonado, é uma equipe que inicia-se uma participação na Libertadores, uma equipe que se desenha como um adversário difícil para o Fortaleza acabar enfrentando, e a gente sabe que não podemos subestimar, né? Principalmente um time que está sendo emergente. Eu acho que essa é a palavra que a gente pode utilizar como grau de comparação. É claro, eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, mais para trazer essas informações mais iniciais, mais intencionais. A gente vai continuar estudando mais sobre o Deportivo Maldonado. A gente tem até o dia 23 de fevereiro, né, para poder enfrentá-los, então dá tempo de se preparar, dá tempo de colher todas as informações, de observar os jogos do Maldonado daqui para frente, e eu acho que é algo que o torcedor tricolor tem que fazer, tá? E você pode fazer isso através aqui do Glória e Tradição, então não se preocupe que a gente vai trazer todas as informações condizentes do Maldonado para a gente poder se preparar para esse grande confronto contra eles na Libertadores. Então, amigo, escreve aí se você gostou do vídeo, comente aí embaixo o que você achou, o que você acha desse Deportivo Maldonado, dessas informações que eu trouxe aqui sobre eles, para conhecer um pouco dessa equipe que mistura as cores vermelho, as cores verdes, e tem os detalhes em amarelo, inclusive a camisa é em vertical, tá? Verde, vermelho e vertical, detalhes em amarelo. Depois a gente traz aqui mais algumas informações, a gente adentra um pouco mais sobre o elenco, tá bom? Então, amigos, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e mas, assim, hoje não tem live, né? A gente tá no recesso do Natal, mas todo dia vai ter vídeo aqui no GT e você vai poder continuar curtindo com a gente, ok? Então, como de costume, como sempre digo, até mais.